Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e desde o princípio este canal foi feito para edificar vidas. Então, todas as mensagens que nós procuramos trazer aqui é com esse intuito. Irmãos, eu quero falar a respeito daquilo que você não pode se omitir como cristão, ok? Se você tem dúvida, então talvez esse vídeo seja extremamente necessário para sanar as suas dúvidas. Antes, quero convidá-lo a conhecer uma obra missionária feita em países de perseguição cristã. O link está na descrição deste vídeo e você que tem a possibilidade, conheça, veja os princípios dos nossos irmãos e, se Deus tocar no seu coração, ajude-os. Então hoje eu quero trazer para vocês 10 princípios dos quais o cristão não pode fugir, ele não pode se omitir. Então, o primeiro princípio é que o cristão precisa crer naquilo que ele já recebeu. Muitos cristãos hoje vivem de uma maneira que parece até não ter recebido tudo aquilo que ele já recebeu na cruz do Calvário. Para que você entenda do que eu estou falando, eu vou dizer para você que você precisa ir até a carta de Efésios, capítulo 1, e estudar bem aquele capítulo. Então, apenas ratificando aí o que eu já disse, o primeiro princípio é crer naquilo que você, como um cristão, já recebeu da parte de Cristo na cruz do Calvário. Segundo princípio é obedecer a palavra de Deus. Sobre isso, você vai encontrar algo muito valioso no livro de Hebreus, capítulo 5, nos versículos 8 e 9. Para resumir um pouquinho, o princípio da obediência, ele vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de obediência e quem está em obediência está em Cristo. Então, meus irmãos, o cristão ele não pode se omitir de obedecer a palavra de Deus. O terceiro princípio do qual o cristão não pode se omitir é de fazer discípulos. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não conheço a Bíblia o suficiente. Ah, mas... Bom, tudo isso você pode resolver. Se você tiver ânimo, boa vontade, você então vai começar a estudar a Bíblia e vai levar o Evangelho. Por menos que você conheça a Bíblia, você tem condições de ajudar alguém, mesmo que a sua mensagem seja: olha, eu só conheço sobre o amor de Cristo. Ótimo, é essa mensagem que você precisa levar. Aliás, essa é a mensagem central do Evangelho, como Cristo amou a humanidade. Então, deixe todas as desculpas de lado, deixe a falta de tempo de lado, priorizando aquilo que é da vontade de Deus. Faça a sua parte, não seja um cristão omisso naquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou para todos os discípulos. Muitos pastores hoje já pregam a respeito disso e é uma verdade. Todo discípulo ele foi chamado para fazer discípulos, ou seja, aquela pessoa que não tem se preocupado em gerar discípulos, em gerar vidas para Cristo, ele também não tem sido um verdadeiro discípulo da parte de Cristo. Quarto princípio que você não pode se omitir, você precisa orar muito, você precisa perseverar em oração, cultivar uma vida de oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 fala sobre isso, mas eu poderia trazer aqui inúmeras referências. Aquele que tem uma vida de oração, ele vai ter o resultado na sua própria vida de maior comunhão com Deus, maior santificação e também ele vai ver o poder de Deus se manifestar. Os nossos amados apóstolos dão esse exemplo lá em Atos, onde é dito que eles precisam se separar para orar e para ministrar o Evangelho. Eu creio, irmãos, que não existe uma ministração eficaz se não existe uma vida de oração por trás. Eu creio, irmãos,
na realidade de que quanto mais nós oramos, mais nós nos afastamos do pecado, mais força e resistência nós temos contra o pecado. Assim o Senhor Jesus Cristo diz também lá no Evangelho de Lucas, que a oração ela é fonte de força para nós estarmos de pé diante do Filho de Deus. Quinto princípio que você não pode se omitir é estar na luz. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 25. Todo cristão precisa viver na verdade, todo cristão precisa andar na verdade e comunicar apenas a verdade. Todo cristão precisa apartar-se de tudo que é oculto, de tudo que é vergonhoso, de tudo que é enganação e trevas. E o cristão, ele sabe muito bem separar o que é trevas daquilo que é luz, o que é mentira daquilo que é verdade. Sexto princípio é acomodar-se àquilo que é simples. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 8. Tudo aquilo que fala contra isso é mentira. Todo evangelho pregado que leva o cristão a querer uma vida próspera é mentira. Não está em conformidade com o evangelho pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e muito menos com a vida de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, queridos, o cristão, ele tem consciência de que ele é um peregrino nessa terra. Então, nós temos que ter essa consciência e nos satisfazer com uma vida simples. Estude 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Você vai ver o que é a vontade de Deus para nós. Quando nós temos desejos ambiciosos, irmãos, nós estamos tirando aquilo que é do nosso próximo. Essa não é a vontade de Deus de maneira nenhuma para a sua vida. E também, quando nós temos desejos ambiciosos, nós estamos servindo a Mamon. Então, olhe para o Evangelho de Cristo. Princípio de número 7. E muito, muito importante. O cristão precisa crer que a sua salvação foi garantida pela graça. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, entre tantos outros textos, entre tantas outras referências. O apóstolo Paulo traz muito a respeito dessa questão. E para falar sobre isso de forma assim muito rápida mesmo, eu vou trazer aqui uma frase do Paul Washer, que diz assim: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Nós precisamos olhar mais para Cristo e menos para nós. Princípio de número 8 é edificar Cristo no dia a dia, na vida uns dos outros. Seja por um ensino, seja por um conselho que você dá a um irmão, ou seja também por uma correção, uma admoestação. Isso está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque no tempo de apostasia as pessoas não aceitam nem ensinamentos e nem correções. Isso é bíblico e nós, como cristãos, precisamos aceitar isso, nós precisamos exercer isso. E aquelas pessoas que forem cheias de mimimi, cheias de, você tem que respeitar a opinião do outro. A palavra respeito perdeu totalmente o significado. A palavra respeito está acima da própria palavra de Deus na cabeça dessas pessoas. Enfim, essas pessoas, logo a gente percebe que elas não conhecem a palavra de Deus e também que elas não têm compromisso com a palavra de Deus. Dessa maneira, queridos, nós temos que deixar essas pessoas para trás e seguir a nossa vida ali de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina.
Vamos sim edificar uns aos outros. Que toda conversa que você tenha seja para glorificar o Evangelho, seja para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Princípio de número 9. O cristão precisa andar em boas obras. Amados, esse princípio está em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz que nós somos feituras de Cristo e que nós fomos criados por Ele para que andássemos em boas obras. O que seriam boas obras? Bom, é tudo aquilo que você conhece. A respeito do Evangelho, por exemplo, Tiago diz assim: olha, você não pode simplesmente dizer ao teu irmão, eu vou orar por você, sendo que ele está em necessidade e você está em abundância. Então, boas obras. Princípio de número 10. Não se conformar com o mundo. Isso está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que você não se conforme com o mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, você precisa estar constantemente lavando a sua mente com a palavra de Deus, você precisa estar renovando. Eu vou usar aqui também uma frase de Lutero, onde ele diz que nós precisamos ler o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele. E é verdade, nós necessitamos do Evangelho constantemente limpando a nossa vida, limpando a nossa mente, nos dando direção. Olha, isso não é da parte de Deus, vamos seguir pelo outro lado. Olha, aquilo não é da parte de Deus, então eu não vou me conformar. Então, queridos, eu espero que esse vídeo tenha trazido edificação para a tua vida e eu gostaria muito que você pudesse me ajudar para que essa mensagem chegasse a outras pessoas, deixando o seu like, fazendo comentários e compartilhando este vídeo. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.